Meus queridos irmãos, queridas irmãs, dentro do ideal espírita, que Jesus nos abençoe e que Ele nos dê muita paz. Alegria de estarmos nesta casa bendita, casa que nos acolheu, casa de grandes amigos, grandes amigas. É uma alegria para o nosso coração. E isso nos basta, porque para podermos estar aqui, nós nos alimentamos do amor, que é o grande alimento das almas. Então agradecemos a casa, a receptividade, a alegria de todos nós estarmos juntos nesta noite bendita de alegria. Há um tempo atrás, nós estávamos com uma amiga e chegados ao centro espírita juntos, ela me perguntou: como é que vai a sua vida? Como está a sua luta? E nós, para podermos talvez impressionar um pouco, nós temos muito disso, né? Nós dissemos assim a ela: na luta, viu? Na luta. Essa pessoa estava do meu lado, irmã querida do nosso coração. Ela nem olhou nos meus olhos e disse assim: você está na luta, mas você está no bom combate? Foi uma pergunta que ela me fez. E nós ficamos reflexionando aquilo o dia inteiro e fazemos isso até hoje. Porque será que nós, nas nossas lutas plenas da vida, como sugere o tema de hoje, nós estamos implementando o bom combate ou não? Lembremos de que esse detalhe do bom combate foi proferido pela primeira vez por Paulo, que antes, eu ouvi, era o Saulo. Quem era o Saulo antes? Nós já sabemos. Nós vamos só repetir para que nós possamos refletir um pouco mais na personalidade. A nossa personalidade, ela muda ao longo do tempo. E por que ela muda? Porque graças às leis divinas que nos circundam, que nos harmonizam, aqui o Centro Espírita é harmonia e fé, graças a essas leis que nós temos para nos reger e não para nos mandar, para nos orientar e não para nos forçar a nada, nós temos a oportunidade de ter estas mudanças na nossa existência. Mas a autoria da frase "o bom combate" foi do querido Paulo, depois da sua transformação de Saulo para este. Combati o bom combate, não é isso que ele disse? E quando nós falamos em plenitude das lutas, a plenitude, esta palavra, sempre nos remete à ideia daquilo que é o máximo. Nós estamos plenamente realizando alguma coisa. Estar pleno é estar naquele momento vivenciando o máximo da experiência. É estarmos ali na alegria também de podermos ter a compreensão daquilo que estamos passando. Plenitude, vida plena, é um outro tipo de fala que nos acomete, que é trazido a nós para que nós possamos aprender. Vida plena é a vivência plena dos acontecimentos. Parece-nos ser aquilo que o estoicismo nos traz. Os hábitos estoicos daqueles filósofos, Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto, nos dizem a respeito desta vivência: agradecer a vida, o amor fati, o amor aos acontecimentos da vida. Mas somente com Jesus nós tivemos essa condição, porque Ele nos ensinou na plenitude, por ser o governador planetário, por ser aquele que disse assim: olha, lá não está tendo muito jeito não, eu vou pessoalmente, eu estarei com aquele povo,
Eu estarei com os meus irmãos, porque qual é o pastor que não conhece as suas ovelhas? E ele esteve, veio, e com ele sim, nós entendemos a plenitude das lutas, estar em plena luta. Nós tivemos a oportunidade, de há uns tempos atrás, ouvir aquilo que foi dito numa retrospectiva extraordinária do querido George Lahat, um grande expositor que temos na internet. Precisamos ouvi-lo muito, viu? O Lahat, lá de Rondônia. E ele fez uma retrospectiva muito importante para nós, dizendo que a época de Jesus, quando o Império Romano havia dominado ali aquelas paragens, quando o povo judeu fora submetido àquela condição de ser um povo inferior, em todas aquelas condições que se faziam, a cobrança de impostos, as ditas humilhações, eles estavam muito sedentos da presença de alguém que pudesse trazer, diante das dores, para a vivência plena delas. Eles estavam muito carentes de alguém que tivesse vindo na oportunidade trazer a mensagem superior de Deus, porque era um povo acostumado aos profetas. O último profeta naquela oportunidade havia sido Malaquias. 430 anos, sem uma novidade de alguém que pudesse trazer, através daquilo que na doutrina espírita nós dizemos, a mediunidade, o profetismo. Sem essa oportunidade de ver isso, aquele povo estava sedento por uma mensagem que viesse dizer a eles a respeito do consolo das suas dores. Aquele povo necessitava da presença de alguém que, à semelhança dos profetas, pudessem libertá-los, inclusive do cativeiro que eles estavam naquela época, sendo submetidos com relação ao povo, aos romanos. Foram libertos lá atrás, nós nos lembramos, do exílio na Babilônia, do degredo na Babilônia. Foram libertos através do rei Ciro, o rei Ciro persa, com o qual eles tiveram uma postura de agradecimento muito grande. O Ciro, o rei, os libertou da servilidão lá na Babilônia. Então aquele povo pensava nisso. Quem será que vai vir? Para que nós tenhamos neste momento, em que nós somos subjugados por um povo muito poderoso, quem viria? E veio Jesus. O Cristo veio àquela época. E nesses mesmos dizeres do Lahat, quando ele faz uma retrospectiva importante a respeito dos conceitos rabínicos da época, porque se não tinha profeta, os rabinos tomaram conta das interpretações. Vocês sabem que veio de lá a interpretação de que se Deus, através do trabalho de uma pessoa, fazer com que essa pessoa seja rica, prospere, isso seria um sinal da presença desse próprio Deus na vida dessa pessoa. Foi um conhecimento advindo das correntes filosóficas daquela época que impera até os dias de hoje. Mas será verdade? Será verdade que, se nós enriquecermos, mesmo que seja pelo trabalho, é um sinal de Deus na nossa vida? Será? Será que o simples fato de nós termos abastança é um sinal de Deus, do Criador nas nossas existências? Muita gente poderia dizer assim, mas por que é que eu não nasci já com a sorte de ganhar um prêmio? Mas não é bom nós termos o conforto material? É lógico que é. Claro que sim. Porque Deus faz nascer o sol para justos e injustos. Faz chover para bons e maus. Então, o que foi este momento importante desta interpretação desde lá de trás? Foi a noção de que pelas coisas materiais nós teríamos a felicidade.
e não teríamos as dores, não teríamos as lutas. Caso nós não tivéssemos, por exemplo, a riqueza e o poder, nós teríamos determinados castigos que adviriam a nós. A classe religiosa da época de Jesus sempre tinha esta noção. Não, nós que fazemos parte da classe religiosa, nós somos privilegiados. Os ricos também diziam isso, os abastados. Nós temos dinheiro, isso é um sinal de Deus em nossas vidas. Aqueles que eram ligados às castas mais profundas de compreensão da religião também pensavam assim. E nós podemos ver que quando veio Jesus então, e na sua primeira fala ali no Sermão do Monte, ele fez dos primeiros pronunciamentos algo que chocasse aquelas multidões, nós ficamos a compreender de que em plena luta é um processo de dentro para fora e não das coisas que são externas à nossa vida. Quando Jesus, no Evangelho de Mateus, que narra perfeitamente e diz, e se refere a uma terminologia toda importante para designar aquele momento. Ele diz que Jesus, naquele instante, havia sido ali ouvido por multidões. Multidões vieram. O que são as multidões? Porque ele fala no plural. Vieram as multidões para vê-lo no Sermão do Monte. É porque eram vários grupos de interesse. Havia o interesse, como nós dissemos aqui, daqueles que eram abastados. Ué, nós estamos há 430 anos sem alguém que viesse, sem um profeta. Parece que esse que chegou, esse Galileu, com as coisas que ele fez até agora, ele vai falar para nós. Vamos lá, nós os ricos, vamos lá. Vamos ouvir o que ele quer dizer para nós. E nós esperamos dele, e se esperavam mesmo, que aquela classe dos ditos poderosos, nada contra o poder, viu gente? Abrindo um parênteses. Poder bem usado salva vidas. As fortunas bem aplicadas movimentam, retiram da miséria, saneiam os locais. Nada contra, não estamos falando disso. Nós estamos falando daqueles que pensavam que seriam os privilegiados no sermão daquele homem que parecia o profeta prometido. Mas haviam aqueles da classe dominante religiosa, os donos da verdade ilusória, que queriam também ouvir a palavra daquele Galileu. O que eles esperavam? Que eles fossem exaltados por aquele diálogo, por aquelas falas que aquele homem que estava em destaque naquela época poderia dizer. Não vocês desta classe religiosa é que são os privilegiados do Senhor, esperavam eles. Haviam também naquela época, desses mesmos dizeres do Lahá, haviam naquela época os zelotes, haviam os fariseus, os polemistas, que eram a classe mais numerosa. Cada grupo desse das multidões esperava um discurso favorável à sua condição, advindo daquele homem que parecia um profeta. E interessante, qual foi o primeiro dizer do Cristo? Porque havia também uma multidão que estava ali presente. A multidão dos doentes, a multidão dos abandonados, a multidão dos estropiados que vieram de longe, descalçozinho ou com as suas precatas. Vieram de longe, porque estes eram também ali naquela época aqueles indivíduos segregados. Porque se nós temos uma vida só, era o que se acreditava, e tínhamos deficiência em saber de uma vida espiritual, como nós da doutrina espírita sabemos existir, inclusive aqui entre nós tínhamos que ter todos os benefícios da vida presente. Então aqueles
que nascessem com deficiências físicas, aqueles que nascessem pobres, aqueles que não tivessem desenvolvimento em sua vida para ficarem poderosos, já naquela época eram segregados. Haja vista o Vale dos Leprosos. Vocês viram o filme Ben-Hur, não viram? O filme Ben-Hur? Maravilhosa cena final do filme. A cena onde nós vemos lá a cura que elas tiveram através do sangue do Cristo, ali debaixo da cruz, na tempestade. Maravilhoso. Vejam, é o filme antigo. Então, o primeiro dizer do Cristo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele estava se referindo. Desative o módulo avião. O módulo avião está ativado. Eu acho que é porque eu decolo, eu saio um pouco, lá já está faltando 15 minutos, né, que você falou? Não, ainda não deu não, pode ir. Então ele diz, os primeiros dizeres dele, era para aqueles que eram considerados os ditos pobres de espírito. A gente costuma falar pobre de espírito quando a gente quer atingir alguém, né? Aquele ali é um pobre de espírito, a gente não fala assim? Achando que a pobreza de espírito é uma desvantagem, e não é. A pobreza de espírito diz respeito a nós que nos reconhecemos incapazes, imperfeitos, que nos reconhecemos falhos, que nos reconhecemos ainda com grandes necessidades. Aqueles seres que vieram em maior quantidade dentro das multidões, aqueles seres eram os seres pobres de espírito, porque aqueles que tinham convicção, os que tinham poder, os que tinham o poder do conhecimento das verdades ilusórias da religião, aqueles outros que tinham poder por outros meios, que queriam ouvir do Cristo alguma coisa que os beneficiasse, não queriam mudar. É fácil fazer alguém mudar? Alguém que se diz certo, eu sou certo. Olha no nosso lar, nas nossas casas, um irmão teimoso, um pai teimoso demais, eles têm o direito, porque eles são, se eles passaram pelas fases da vida, da experiência, o filho tem que abaixar a cabeça e obedecer. Pelo menos foi assim que eu conheci, deu tudo certo na minha casa com meu papai. Mas no que diz respeito àqueles que têm disposição para a mudança, são muito diferentes daqueles que se dizem que não precisam mudar, que estão certos. Então, Cristo diz que o reino dos céus pertence àqueles que têm a vontade de mudança. Porque quem não tem a vontade de mudança não vai mudar. Está certo e pronto, acabou. Não mexe com ele. Ele dá ferroada. Cuidado. Então, neste momento em que nós fazemos essas reflexões, a plena luta das nossas existências, primeiro tem que ter o caráter da vontade de se mudar. Ninguém pode cobrar isso do outro. Você não tem vontade de mudança, não? Nós temos que fazer uma elaboração, como dissemos anterior. Agora eu vou mudar. Eu quero mudar. E observar as suas mudanças no dia a dia. É preferível uma trajetória pequena, retilínea, com poucas coisas, do que querer fazer grandes mudanças, do que queremos dar saltos. Em tudo na vida é assim. É devagar para que possamos ir adiante. É de degrau em degrau. Mas os tempos não estão esperando muito, porque estamos nos momentos da vivência de um mundo de transição. Não, mas não tem mundo de transição na classificação espírita? Tem. Nós estamos num período em que nós não sabemos muito bem o que está acontecendo com a Terra. Se nós pararmos e reflexionarmos, nós vamos sentir as mudanças rápidas que estão acontecendo. Nós vamos sentir que pela doutrina espírita, nós estamos na transição planetária. Quem desejar, e nós falamos isso da vez anterior, quem desejar progresso,
Quem desejar progresso, que aprenda a surfar. É como se nós estivéssemos pegando uma onda. A marolinha está pequena no mar. De repente, nos tempos atuais, existe uma onda. Se nós aprendemos a surfar, nós pegamos a onda e evoluímos com todo respeito. Não é um salto quântico. Nós podemos evoluir mais depressa em tempos de transição. Você sabia? Se nós tivermos as disposições para a mudança e aproveitarmos os tempos rápidos, não é o tempo cronológico que está rápido, é o tempo interno, é a mudança planetária. São 24 bilhões de criaturas na Terra, 1/3 somente reencarnado, 8 bilhões. Nós temos os outros bilhões sedentos por estarem em nosso lugar. Vocês querem dar uma beiradinha? O pessoal vir? Então desencarnemos logo. Desencarnemos logo para que aqueles que estão sedentos, sabendo que tem pouco tempo, venham e tenham o privilégio, como nós estamos tendo neste instante, de estarmos reencarnados na Terra. Não importando se estamos lá um caquinho, fragilzinha. Eles, os nossos irmãos que estão no mundo espiritual, estão vendo os dias chegarem, que as outras religiões ficam doidinhas, né? O pessoal das outras religiões, nossa, é um apocalipse. Ai meu Deus, eu tenho que fazer isso. Não, o corpo é templo divino, eles têm razão de falar. Aí fica cuidando da saúde, né? Que eles vão ressuscitar, voltar desse jeitinho que nós estamos aqui. Então, isso aí é ressurgir dos mortos, né? Ressurgir dos mortos e ressurgir da carne é reencarnar. São os termos do Evangelho. Não é isso que a gente aprende? Mas não tem problema isso não. Abençoadas religiões que nos circundam. Abençoados católicos. Abençoados amigos, mesmo na coxa de retalhos que existe das religiões. Abençoados sejam eles, nossos amigos, que estão vibrando, mesmo no conhecimento que possuem, vibrando pelo nosso país, pelas nossas melhorias. E a luta? Nós estamos em plena luta. Nós estamos vivendo plenamente tudo aquilo que nos ocorre. Você sabe, para nós encerrarmos, a história das cruzes carregadas. Todos sabem dessa história. Dizem que havia um local por onde haviam aqueles que passavam, servos do Senhor, em penitência com as suas cruzes, por um caminho longo, carregando cruzes pesadas. Alguns ali, em certo momento, disseram assim, não, eu estou carregando, não vejo progresso nenhum. Eu estou em plena luta, naquilo que ele entendia que era a plena luta. Eu estou em plena luta, mas nada acontece, eu estou carregando essa cruz aqui. Não. A hora que eu passar em frente a uma marcenaria, pedirei emprestado um serrote e vou cortar pedaços dela. Na mesma hora, a fama se espalhou entre aqueles carregadores de cruzes. Porque as coisas ruins e negativas, depois vocês vão ver por que é negativo, alguns já sabem, elas se espalham também, não é? É só contar uma prosa ruim que vai longe a prosa ruim. Fofoca, então, nossa, não, eu sei que não tem aqui perdões. Aqui ninguém fala dos outros, lá em Lavras não vai falar, não é, Aline? Porque não tem pouco. Lá em Lavras eu concordo com você. Mas como nós viemos para a capital de Lavras, que é Perdões, então, as cruzes, a fama se espalhou e aqueles outros também, vários, cortavam seus pedaços da cruz atrás e até ficavam na frente daqueles que estavam com as cruzes pesadas. Eles foram andando. E vários continuaram com as suas cruzes compridas e pesadas, com dificuldade atrás daqueles que foram na vanguarda. E adentram um local que depois da curva um despenhadeiro enorme, intransponível para um salto. Aqueles que tinham as cruzes curtas foram chegando e falaram, nossa, o que é isso?
Não tem jeito isso aqui. Deus deu um obstáculo desse para a gente. Que luta é essa que eu estou com um buraco desse tamanho, um abismo, não tem jeito de eu passar? E foram chegando aqueles com as cruzes, os retardatários com as cruzes longas, 5 metros, 6 metros. Ficaram fortes no caminho. Porque com o exercício das lutas plenas que eles tinham na compreensão deles, foram ficando com pernas fortes, braços também, os ombros machucados como o de nosso Senhor, porque veio ali Simão de Cirene e o ajudou, mas eles estavam também machucados à semelhança do Senhor, mas ficaram fortes, robustos. E de repente, um deles teve a ideia, e as ideias boas também são boas para espalhar, não é? Não é só a fofoca, não é só a ideia ruim. Um deles teve a ideia: gente, eu já sei, é só fazer isso. Levantou a cruz porque era forte. Os que tinham cruzes cortadas estão fraquinhos, porque não fizeram exercício. Vocês fazem musculação? Ajuda. Um deles disse: gente, é assim, ó. Levantou a cruz, jogou, ela bateu lá do outro lado, fez uma ponte com a cruz. Eles ficaram entusiasmados: vamos atravessar. E atravessaram. Só que a semelhança da roupa que está grudada em nós e que não sai, a não ser pela nossa vontade de desabotoar e trocar, as cruzes pertenciam àquelas almas. E eles logo em seguida, como eram fortes, depois da cruz batida do outro lado, e eles atravessaram do outro lado, eles puxaram as suas cruzes, conseguiram sair e perseguiram o seu caminho. E aqueles que estavam com as cruzes curtas foram condenados? Não. Deveriam voltar e achar outras carpintarias e pedir pelo amor de Deus para que tivessem ou renovadas as suas toras para carregar no comprimento que desse, ou que fizessem uma emenda para poderem atravessar aquele obstáculo. Porque aqueles que atravessaram não deixaram com que os outros viessem e atravessassem nas suas cruzes, porque a cruz é pessoal. Ninguém pode ter a cruz do outro. Em plena luta, quando nós estamos na plena luta, vivenciando aquilo de principal que fazemos, não responsabilizamos ninguém pelas nossas cruzes, porque ela é nossa, ela é pessoal. Se veio, ela é pessoal. E na doutrina espírita, quando nós temos a noção mais correta, pela doutrina, não é pelos espíritas, mas pelo conhecimento espírita, quando nós sabemos da imortalidade da alma, quando nós sabemos da pluralidade das existências, a reencarnação, quando nós sabemos da lei de causa e efeito, e que Deus faz nascer, como dissemos aqui, lembrando, o sol para justos e injustos, e faz chover para bons e maus, nós temos uma noção muito mais apurada de que o amor cobre a multidão dos desacertos, dos pecados. Em plena luta, então, dentro desses breves dizeres nossos, nós queremos passar esta mensagem. Quem são aqueles que estão no bom combate? Pensamos nós, na nossa pequenez e nas nossas reflexões. São aqueles que têm a disposição para a mudança, que desejam mudar, que são pobres de espírito, que é uma primeira fase. É uma primeira fase. A pobreza de espírito. É o desejo de mudar, o reconhecimento que tem fraquezas, limitações, que não sabe fazer isso, que errou muito. Era aquela multidão maior, majoritária, que fora ver Jesus e que nunca mais esqueceu aquele sermão. Alguém aqui esteve lá? Se esteve lá, não era para estar aqui. Não é verdade? A gente pensa que quem teve aquele privilégio deve ter recebido muito, deve ter melhorado muito.
está nos ajudando de outras formas, né? Segundo, em plena luta, saber que a cruz é nossa. A cruz não é de mais ninguém. E terceiro, não responsabilizar o alheio. Quando nós estamos em plena luta, dentre tantas coisas que nós poderíamos considerar aqui, não responsabilizar o alheio por aquilo que nós passamos. Perdemos tempo demais responsabilizando o alheio, responsabilizando outras coisas que dizem respeito a outras economias espirituais e não as nossas. Ninguém está só. Então vejamos aquilo que a espiritualidade nos diz na jornada de luz. Apenas algumas estrofes. No caminho da fé viva, sob a luz que nos governa, não deixes de entesourar as bênçãos da vida eterna. Toda fortuna terrestre em grandes teres e bens começa devagarinho, em diminutos vinténs. Assim também, vida fora, as graças e os dons divinos principiam levemente nos serviços pequeninos. Um sorriso de bondade no espinheiro da aflição descobre fontes sublimes de paz e de consolação. Um gesto de caridade apaga muitas feridas. Um minuto de evangelho pode salvar muitas vidas. O silêncio generoso de desculpa de um momento pode evitar em muitos anos os conflitos e os sofrimentos. Quem se propõe a atingir a virtude, a glória e a beleza no bom combate, encerre a roupagem santa na pequenina gentileza da coragem. Se pretendes alcançar os sóis da excelsa alegria do bom combate, na plena luta, aprende a galgar, amando, os degraus da grande luta. Meus queridos irmãos, que Jesus nos abençoe.